pessoal, quem nunca viu uma criança se batendo, chorando, jogando as coisas longe, tendo um ataque, gritando, quebrando tudo? Pois é, principalmente quando tem plateia, né? No shopping, na porta da escola, isso realmente acontece. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Se isso te interessa ou interessa alguém que você conhece, se inscreve aí no nosso canal e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pois é, pessoal, esse comportamento que muitas vezes ele pode ser nomeado como birra, é realmente isso. São crianças que estão desenvolvendo a forma de expressão. Elas não sabem nomear o que elas estão sentindo, então elas têm esses rompantes de birra. Isso é comum em crianças de 1 a 3 anos, não que com os maiores isso não aconteça, só que com um pouco menos frequência porque eles já conseguem nomear algumas coisas. Os pequenininhos isso já fica um pouquinho mais difícil, então quando eles querem demonstrar um sentimento, alguma coisa, é onde eles possuem esses ataques de birra, né? O que pode tornar a birra mais provável? Vocês já pensaram nisso? Pois é, o temperamento da criança. O temperamento é algo que pode tornar a birra mais provável. Quem já ouviu falar aquilo? Esse menino tem um gênio forte. Pois é justamente isso. O temperamento. Aquela criança que possui um temperamento um pouquinho mais forte, ela tem uma predisposição a ter maiores crises de birra, tá? Não que os outros não vão ter, só que as crianças de temperamento um pouquinho mais forte costumam ter essa crise um pouquinho mais exacerbada. Uma outra situação que pode desencadear a birra é o estresse, o cansaço, uma estimulação excessiva. Por exemplo, quem nunca presenciou uma criança no mercado sapateando porque quer uma bala, um doce, sei lá o que? Isso pode ser fome. Se de repente você oferecer um alimento ou levar um lanchinho para a criança, ela não vai ter esse tipo de comportamento no mercado. É uma ideia. Uma outra, quem nunca presenciou, gente, isso é muito normal, uma criança com sono. Uma criança de 2 anos com sono, ela é extremamente irritante, porque ela fica chorando, ela fica resmungando e isso desencadeia os ataques de birra. Uma outra situação que pode desencadear, ela não sabe nomear quando ela está com medo, por exemplo, quando ela está preocupada, quando ela tem vergonha, ou quando o ambiente solicita muita coisa para ela. Faz isso, faz aquilo. Normalmente nós adultos sempre pedimos para a criança, né? Pega, faz. E isso acaba gerando um estresse na criança. Ela acaba se sentindo muito pesada porque tá todo mundo exigindo dela e aí ela fica nervosa. E como que ela responde a esse nervoso? Com ataques de birra. Uma outra situação que ela não consegue nomear e que é muito comum acontecer dentro da escola. Nós, educadoras, nós já estamos preparadas a lidar com esse tipo de situação. A criança está brincando e uma outra com determinado brinquedinho, né? E uma outra criança vem e pega aquele brinquedo da mão dela. Nossa, o mundo desaba. Então, nós enquanto educadoras já somos preparadas a lidar com essa situação, a conversar com a criança, enfim. Mas isso também desencadeia muito crises de birra. Bom, pessoal, e como a gente pode fazer para diminuir esse ataque de birra nas crianças? Primeiro, reduzir o estresse da criança. Por exemplo, você não vai sair com uma criança que está com sono. Coloque ela para dormir e depois você saia, porque você sabe que a criança que sai com sono, você pode ir em qualquer lugar, até num parque com essa criança, que é um lugar onde ela vai se divertir, vai brincar. Se ela tiver com sono, ela vai ficar enjoadinha e, consequentemente, vai gerar um estresse e uma crise de birra. Uma outra situação, sintonize os seus sentimentos com os dos seus filhos. A partir do momento que você observa o comportamento do seu filho, você vai começar a sentir, observando o que ele está sentindo, né? Você vai sintonizar isso e você vai conseguir nomear isso para o seu filho.
De que forma? Você percebe que a criança está batendo um brinquedo no chão com mais força. Você senta e fala, filho, por que você está batendo esse brinquedo no chão? Ele não está funcionando como esperado? Você não está gostando mais dele? O que está acontecendo? Nomeie para o seu filho a fim dele não ter esse ataque de birra. Uma outra dica é identificar quando a criança vai ter um ataque de birra. Se você observou o comportamento do seu filho, você conseguiu nomear quando ele vai apresentar algum rompante, algum ataque. Exatamente, nesse momento você está identificando se vai acontecer um ataque de birra ou não. Porque você observou, você nomeou, a partir de então você consegue identificar quando a criança vai explodir. Isso é uma maneira de minimizar esses ataques na criança. Uma outra dica que eu tenho para você. A criança, você identificou, mas você não conseguiu fazer com que a criança não tenha esse ataque. O que eu faço, Alessandra? E agora? Já aconteceu isso com vocês? Você observou, você tentou, mas ainda assim não funcionou. Pois é, quando isso acontece, a primeira coisa, fique calmo, ou pelo menos finja. Por quê? A partir do momento que você age com a criança da mesma forma, ela vai entender que ela está chamando sua atenção, que você está reforçando o comportamento dela como algo positivo. A criança está tendo chilique, você fala, para menino, não se bate, para de gritar, você também está gritando com ela porque ela está gritando. O cérebro dela vai entender que isso é o correto, ou seja, você vai estar reforçando esse comportamento do seu filho. Uma outra situação, reconheça os sentimentos do seu filho. Como eu já disse anteriormente, evite comportamentos que façam com que o seu filho tenha esses rompantes de raiva. A partir do momento que você consegue sentir e identificar o momento que o seu filho vai ter esse ataque de raiva, e você antecede isso, a probabilidade desses ataques serem mais brandos é maior. Não que não vai acontecer, pode acontecer, mas a partir do momento que você identificou, esse ataque de birra, ele pode ser mais brando, não tão severo a ponto da criança jogar tudo longe. Se ainda assim nada adiantou e a criança tá dando aquele auê, espera passar. Não interfira, observe, deixa a criança amparada de forma que ela não se machuque e ignore. Procure nem olhar para a criança, porque se você está olhando para ela, o que ela vai entender? Ah, o meu comportamento está chamando a atenção da minha mãe, está chamando a atenção do meu pai e é isso que eu quero. E ela vai continuar, ou seja, é um reforço do comportamento. Complicado isso, né, gente? A gente não olhar para o nosso filho quando ele está dando chilique? Pois é, novamente eu afirmo, verifique se está tudo de forma que a criança não venha a se ferir e aguarde, porque esse rompante, esse ataque de raiva vai passar. Um outro ponto muito importante, seja consciente e calmo na sua abordagem. Por exemplo, você deu um copo de água para a criança e a criança fala, não quero. Ok, você não quer? Tem certeza? Você vai ficar com assim, não quero, tá bom. Você tomou a decisão de pegar o copo de água de volta. A criança, se ela tiver sede, ela vai beber água. Agora, se você ficar insistindo, bebe, filho, só um pouquinho, você precisa beber água. A probabilidade do seu filho ter esse ataque de raiva é muito maior. Bom, você já nomeou, você já conversou, você já tentou resolver a situação para evitar o ataque de birra e ainda assim não deu certo. O seu filho teve esse rompante. Pois é. Agora eu vou trazer para vocês algumas ideias de como você, enquanto mamãe, papai, até mesmo as educadoras, podem manter a calma para lidar com esse ataque de birra. Primeira coisa, desenvolva estratégias. Como assim, Alessandra? Vou usar para vocês como exemplo na escola. É muito comum a gente observar a criança brincando
e um amiguinho vem e tira esse brinquedo da mão da criança. Isso é algo comum. Como a gente já sabe que isso acontece, a gente sempre conversa com a turma antes de dar o brinquedo. Olha, fulano vai pegar esse, cicrano esse, e dá o brinquedo para cada criança e já fala para eles, olha, é para todo mundo brincar junto. Mas se você não quiser, você pode brincar só com o seu. Se algum amiguinho, já prevendo, tá? Se algum amiguinho tirar o brinquedo de você, não precisa chorar, não precisa bater no amiguinho. Vem e conversa com a professora, que a professora vai te ajudar a resolver. Dessa forma, a gente vai estar auxiliando a criança a nomear aquilo que ela vai sentir e, consequentemente, diminuir, por exemplo, uma fúria ou um ataque de birra. Isso é criar um plano, isso é criar uma estratégia. Então, vocês, enquanto mamães e papais, podem criar esse tipo de estratégia. O que vocês podem fazer para que não chegue a vias de fato do seu filho de ter um ataque de birra? Uma outra situação é aceitar que vocês, enquanto pais, não podem controlar as emoções e o comportamento do seu filho. Cada um é um, cada um tem uma atitude, cada um tem um temperamento. Então você vai procurar entender, nomear, mas não se frustrar porque você não conseguiu fazer com que o seu filho não tenha o ataque de birra, tá? Cada um tem o seu comportamento e você não consegue controlar isso. Pessoal, é muito importante saber que essa conversa, essa nomeação, essa paciência que você vai ter com o seu filho e ensiná-lo a expressar essas emoções que até então ele não sabe, vai funcionar. Só que demanda tempo, tá? Não vai funcionar da noite pro dia. Você precisa de uma conversa exaustiva e diária, a fim de que a criança entenda isso e pare de ter esses ataques de birra. Quanto mais velha, a situação é diminuir. Quanto mais novinha, é mais difícil, justamente porque ela não consegue nomeá-los. Gente, cuidado para não pensar que seu filho tem esses ataques de birra para te provocar ou tá fazendo alguma coisa de propósito para te ofender. Não, isso ele nunca faz para ofender nem a você, nem a educadora, nem ninguém. Como eu já disse várias vezes e repito, é uma forma da criança se comunicar, é uma forma da criança se expressar. Ah, Alessandra, mas eu já falei tanto para ele que eu não gosto que ele joga o chinelo atrás da porta. Ok, mas é uma forma que ele tem até de chamar a sua atenção. E cada vez que você reforça para ele, não joga atrás da porta, ele tá entendendo que é para jogar atrás da porta, porque depende da forma como você falou com a criança. Então nomeie com paciência, mostre para ela, olha, vamos colocar o chinelo aqui no armário porque vai ficar mais bonitinho, sempre com um tom de brincadeira. Assim a criança vai assimilar essa informação. Uma situação, mantenha o seu senso de humor. Quando eu digo em manter o senso de humor, é para você não perder a estribeira, tá? Na hora que ele tem um ataque de raiva, porque é normal quando a criança começa a gritar, se jogar, se espernear, enfim, a gente ficar com raiva e falar, não faça isso, pode parar. E aí o que vai acontecer? Nós vamos estar agindo da mesma forma que ele. Então procura se manter com senso de humor, tá tudo bem, vai passar. E devagar a situação vai voltando no controle. Gente, não se julguem pelo comportamento do seu filho. Isso eu já presenciei muito na escola, tá? Mães que chegam pra mim, ai, Alessandra, o meu filho é assim, será que meu filho tem essas atitudes porque eu não tô sendo uma boa mãe? Porque eu não tô atendendo às necessidades dele o suficiente? Não, não é nada disso, não se julguem, tá? E isso é uma forma da criança responder às emoções dela. O que você precisa se preocupar é como você vai responder a esses ataques de raiva do seu filho, como você vai orientar essa criança, como você
vai proteger, amparar de forma que não venha a ter ataques mais fortes. E não se julgar porque o seu filho está tendo um tipo de ataque ou não. Agora, pessoal, algo muito importante que costuma acontecer com frequência. Ignore a opinião de terceiro. Você é mãe, você é pai, você sabe como educar o seu filho. Muitas vezes aquela pessoa vem pra você e fala assim: ai, dá uma balinha pra ele parar de chorar. Ou a pessoa mesmo quer dar a balinha, vira pra essa pessoa e fala: olha, agradeço, mas eu prefiro lidar com o meu filho. Por quê? Essa pessoa, até na intenção de ajudar, ela pode estar reforçando esse comportamento de birra do seu filho. Então, fala pra ela: olha, agradeço, mas deixe que do meu filho cuido eu. Bom, pessoal, você nomeou, você conversou e ainda assim o seu filho apresentou esse comportamento de birra. O que nos cabe então? Observar o que acontece para ele desencadear esse ataque de raiva. Vamos pensar, o que será que causa para a criança ter esse ataque de birra? O que será que acontece antes da criança desencadear esse ataque de raiva? Você já observou? Você em casa, antes do seu filho jogar todo o brinquedo para cima, você observou o que aconteceu para que ele tenha esse ataque? Pois é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Nós iremos identificar o que nós chamamos de gatilhos que antecede essa crise de raiva, né? Esse ataque de birra. Qual? Como assim, Alessandra? O primeiro gatilho é o não. Quando você fala não para o seu filho, se ele não está preparado para ouvir esse não, a probabilidade dele ter esse ataque de raiva é muito grande. Então, dependendo da forma como você falar o não para ele, isso vai desenvolver esse ataque na criança. Um outro gatilho, a solicitação da criança para fazer algo. Por exemplo, fulano, pega para mamãe a vassoura. Se a criança não quer pegar a vassoura e o simples fato de você pedir para ela pegar a vassoura no momento em que ela estava brincando ou sei lá o que, já é um motivo para desencadear esse ataque de birra. Muitas vezes nós, enquanto adultos, não observamos o que está acontecendo com a criança e a gente é normal. Ah, fulaninho, pega a vassoura para mim. E a criança de repente estava envolvida em alguma atividade ou, enfim, até mesmo no pensamento dela, a gente quebrou isso. Vai fazer com que a criança desencadeie esse ataque de birra, tá? Esse ataque de raiva. Uma outra situação que pode desencadear, pode ser um gatilho, a frustração. Por exemplo, a criança está ali brincando com as pecinhas de encaixe dela. Por algum motivo ela não conseguiu encaixar uma pecinha na outra. Já é o suficiente para ela jogar tudo para cima e falar: não quero mais brincar com isso daqui. E como ela não consegue nomear o não quero mais brincar com isso daqui, ou eu não estou conseguindo, ou não tá bacana, ela vai se frustrar e consequentemente ela vai desencadear esse ataque de raiva. Uma outra situação é quando o ambiente demanda demais da criança. Então, se tem muita gente falando num determinado ambiente, se tem muitas pessoas solicitando muita coisa, isso vai fazer com que a criança se irrite e pode também desencadear a birra na criança, tá? Então, esses são alguns exemplos, alguns gatilhos que nós, enquanto adultos, podemos observar de forma a pensar o que antecede esse ataque de fúria da criança. Pessoal, as crianças, elas não possuem esse ataque de raiva, essa birra deliberadamente, tá? Tudo acontece por um mau hábito nosso. Como assim, Alessandro, um mau hábito? Por exemplo, a criança já teve anteriormente um ataque de birra e você fala com ela gritando, da mesma forma como ela estava agindo, você vai agir com ela.
você reforçou esse comportamento nela. Então você deu este hábito para ela. Então isso seria um mau hábito. Ou nós não termos habilidade para lidar com a situação. Então, se a criança está tendo esse ataque de birra e a gente começa a agir com ela, às vezes tem vontade de falar, para, sacudir a criança, enfim, nós vamos estar reforçando. Então, a gente não sabe lidar com essa situação. Ela não está fazendo isso de propósito, tá? Ela está tentando nomear aquele sentimento, externalizar aquilo que ela não sabe falar. Isso é muito comum acontecer nas crianças. Eu tenho aqui para vocês uma dica que a gente já utiliza na escola, tá? Depois de observar o comportamento da turma, isso eu já falo no geral, tá? Lá na escola a gente observa muito o comportamento da turma, como a turma desenvolve uma determinada atividade, como este comportamento da turma, né? Embora cada criança seja uma, mas a gente consegue observar que tem turmas mais agitadas, turmas mais calmas e aquelas crianças que realmente desencadeiam esta crise de birra que acaba fazendo com que a turma se agite, tá? Então, dentro da escola, a gente, por exemplo, eu até dou como dica para vocês, montar um diário de birra. O que seria esse diário de birra, Alessandra? Você pega de 7 a 10 dias e vai marcando num caderninho. O dia que aconteceu a birra do seu filho, isso a gente faz na escola, tá? Então, o dia que aconteceu, onde aconteceu essa birra? Normalmente, pra gente é dentro da escola, no refeitório, no playground, na quadra, na sala de aula. Você em casa, onde aconteceu essa birra? Foi em casa, foi no mercado, foi indo para a escola, foi no momento que antecedeu o banho, enfim, onde aconteceu essa birra? E o que aconteceu antes de desencadear esse momento de fúria na criança? Lá na escola a gente observa se algum amiguinho cutucou, se alguma criança provocou essa criança que desencadeou essa crise de birra, ou se a professora não atendeu a demanda dessa criança, enfim, é anotado. E o que aconteceu depois da birra? Então, depois do momento que a criança deu o acesso de raiva, depois que passou, como nós, enquanto adulto, reforçamos esse comportamento dela? A gente reforçou? A gente deixou essa birra acontecer? Nós conversamos? Nós fingimos que não aconteceu nada? Nós deixamos pra lá? Então, tudo isso é anotado. Na escola funciona pra gente observar a evolução da criança, se tudo que a gente está passando para a criança está funcionando ou não. Isso eu dou de dica para vocês, eu sugiro que pode ser feito em casa também, se vocês se sentirem à vontade. Bom, nós já falamos como a gente pode observar de que forma que antecede, né, essa crise de raiva da criança. Agora eu vim trazer para vocês o que acontece depois desse acesso de raiva da criança, né? A criança teve esse rompante. E depois? Pois a forma como nós, enquanto adultos, vamos lidar com essa crise da criança, esse acesso de raiva da criança, pode tornar esse acesso, essa crise, mais provável ou menos provável no futuro. Por quê? Ela vai entender a sua atitude enquanto recompensa, tá? Então, se a criança teve aquela crise de raiva e você gritou com ela da mesma forma como ela estava gritando, esse grito ela entende como recompensa para você. Consequentemente, ela vai continuar agindo assim. Por quê? Se você gritou com ela, ela está gritando com você e aí um está recompensando o outro. Tudo bem? É importante reconhecer o que você faz com a criança depois dessa crise de birra. Por exemplo, a criança tá dando, você saiu, foi no mercado com a criança e a criança tá dando um chilique porque ela quer um pirulito, por exemplo. E aí você vai falar para a criança, não, eu não vou te dar o pirulito porque você tá tendo um comportamento que não tá
me agradando. O que vai desencadear na criança? Lembra que eu falei lá atrás do gatilho, do não? Pois é, você falou para a criança, não, eu não vou comprar o pirulito. É o suficiente para desencadear, sim, uma crise de birra, uma crise de raiva. Consequentemente, a criança chorando, se batendo, qual que seria o mais óbvio para a gente fazer? Vou comprar o pirulito e dar para a criança assim ela fica quieta. Isso não é o correto, tá? Não dê. Se você disse para a criança, eu não vou te dar o pirulito, não dê o pirulito. Porque se você disse não, a criança teve o acesso de raiva, você comprou o pirulito, você está reforçando essa atitude de raiva da criança. Então você está recompensando a criança por essa atitude de raiva dela. Então não é o correto, viu, pessoal? Conversa com a criança, mas se você disse não, é não. As crianças, elas são muito propensas a copiar o comportamento, a repetir o comportamento do adulto. Então eu sugiro para vocês o seguinte: se a criança está brincando, né, e aí ela recolheu o brinquedo sem a sua solicitação, antes mesmo dela ter um acesso de raiva, enfim, ela está brincando, ela recolheu o brinquedo, elogie. Parabéns, filho, você recolheu todo o brinquedo, estou muito feliz com você. Por quê? Você está reforçando um comportamento que é positivo para você, que lhe agradou, e aí, consequentemente, a criança, ela quer receber esse elogio, então ela sempre vai recolher esse brinquedo antes da sua solicitação. Então, sempre que você observar a criança fazendo algo que para você é interessante, é benéfico, elogie, reforce esse comportamento positivo na criança. A criança gosta disso, ela gosta de ser elogiada. O que você, enquanto adulto, pode modificar de forma que diminua essas crises de raiva no seu filho? Bom, evitar gatilhos de excesso de raiva. Por exemplo, você já sabe que quando você vai ao mercado com o seu filho, ele quer sempre alguma coisa. Então já converse com ele antes, faça combinado do tipo, filho, a gente vai no mercado e depois que acabar a compra eu vou te dar 2 balas. Já conversar com ele para que ele não tenha esse acesso de raiva no mercado, ou não levá-lo. Se prepare, se organize, vá no mercado na hora que ele for para a escola, porque você já sabe que se você for no mercado com ele, ele vai ter esse acesso de raiva. Então, evitar esse tipo de comportamento. Gatilho do não. Se você sabe, como eu disse anteriormente, né, o não pode desencadear o acesso de raiva no seu filho. Então, se você já sabe que o não vai desencadear esse rompante na criança, evite dizer o não. Não mexa nesse objeto porque vai quebrar, porque eu não quero, babá. A criança automaticamente vai mexer e ainda vai jogar tudo porque você falou não. Ela vai se sentir contrariada. Então, se você observa que esse é um tipo de comportamento do seu filho, evita, aproveita e tira esses objetos que você não quer que a criança mexa do alcance dela, de forma a você não precisar ficar, não mexa aí, não faça assim, se você mexer aí vai quebrar, isso não é bacana. O que vai acontecer? Vai gerar um estresse tanto em você quanto na criança, que vai acabar sim desencadeando esse acesso de raiva. Então, vamos minimizar isso, evitando esse tipo de gatilho. Uma outra opção: a criança está brincando com uma pecinha de montar e ela não está conseguindo montar, e você já está observando, já senta com ela e fala: você não está conseguindo montar, filha? Vamos mudar de brinquedo? Eu te ajudo? O que está acontecendo? Esse brinquedo não está agradável? Antes dela ter esse rompante, você conversou e troque o brinquedo, tá? Substitua. Antes da criança ter essa crise, você ofereceu uma opção de troca para a criança. Olha, não tá dando certo, vamos trocar que vai ser mais divertido? Então, antes dela ter essa crise de raiva, você já observou e já trocou esse brinquedo com seu filho.
Uma outra situação é, a criança está brincando com determinada coisa e você está observando que daqui a pouco vai acontecer uma crise de raiva, ou porque não, o brinquedo não é adequado, ou porque ela está brincando com algo que você não gostaria que ela brincasse. Distraia. Filho, vamos cantar uma música, vamos dançar, olha que legal isso que está passando na TV, vem com a mamãe fazer uma gelatina, enfim. Ofereça subsídios, claro, de acordo com a faixa etária da criança, né? É uma forma de você distrair a criança para que ela não tenha esse rompante de raiva. Uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado enquanto adultos é o que a gente vai solicitar para a criança, tá? Isso desencadeia muito essa crise de raiva, essa crise de birra. Por exemplo, você vira para o seu filho e fala assim: ah, vai na cozinha e pega para mim a vassoura, a pá e um saquinho que a mamãe vai varrer a calçada. Um exemplo, tá? É muita informação, é muita instrução para a criança. Vai na cozinha, pega a vassoura, pega o pá, pega o saquinho. Se de repente a criança esquece ou de pegar o saquinho, ou o pá, ou a vassoura, ou ela chega dentro de casa e fala onde eu tenho que ir mesmo, ou seja, são várias instruções, pode desencadear esse acesso de birra na criança, essa crise de raiva, porque você passou vários comandos e a criança não foi capaz de assimilar todos os comandos. Então, vá com instruções que a criança tenha condição de te responder, para que ela não se frustre e, consequentemente, não tenha esse acesso de raiva. Uma outra situação, quando você solicitar algo para a criança, verifique se essa instrução é razoável. Como assim, Alessandra? Por exemplo, você pede para a criança pegar um objeto que está numa altura onde ela até possa alcançar, mas ela precisa fazer um pouco mais de esforço. A criança não vai conseguir pegar, ou se pegar vai derrubar no chão, ou ela não vai conseguir executar da forma que ela imaginou. Pronto. Gente, isso já é o suficiente para a criança ter sim um acesso de raiva. Uma outra situação é sempre, gente, sempre avise para a criança antes algo que irá acontecer ou quando ela for mudar de atividade. Por exemplo, isso é muito comum eu ouvir dentro da escola: ai, é tão difícil, Alessandra, eu fazer meu filho tomar banho na hora que eu quero. O que vocês podem fazer para minimizar isso? Já entra num acordo com o seu filho. Olha, filho, a gente chegou, você quer assistir a Peppa? Ok, então eu vou deixar você assistir a Peppa, mas a gente já sabe que depois da Peppa é a hora do banho. Então a criança já está sendo avisada com antecedência, tá? Que após a Peppa é o horário do banho. E a hora que acabar a Peppa, você vai chegar para o seu filho e falar: olha, acabou, conforme nós combinamos, é o horário do banho. Melhor ainda, a Peppa tá passando, teve o intervalo. Ó, filho, só tem mais um episódio da Peppa, a hora que acabar é a hora do banho. Então você tá avisando constantemente a criança que após esse acordo é o horário do banho, ou seja, você está antecedendo e avisando a criança, de forma que a hora que chegou o horário do banho, ok, combinado, vamos lá para o banho. Uma outra situação que você pode mudar é a questão da frustração, né? Oferecer ajuda para a criança antes que ela se frustre. Um exemplo disso, gente, lá na escola, brincadeiras, jogos com as crianças. Por exemplo, a dança da cadeira. É muito normal crianças em idade de educação infantil não aceitar perder. Então isso é algo que a gente trabalha muito. De que forma? Conversando. O importante é participar, não é ganhar. Você participando já é bacana. Se você não ganhar, não tem problema. Então a gente vai conversando muito tempo antes da brincadeira efetivamente, tá? Por quê? Na hora que a criança brincou,
Se ela perdeu, é normal a criança, nós adultos nos frustrarmos, mas se a gente preparou a criança com antecedência, a probabilidade dela ter uma crise de raiva, um ataque de birra é menor. Por quê? Você já conversou e ela perdeu a brincadeira da dança da cadeira. Ela vai mencionar um ataque, você vira para ela e fala: poxa, a gente não conversou que o importante é participar, não é ganhar? Você vai ter esse comportamento, eu vou ficar chateada. Então, antes mesmo da criança fazer menção de ter um ataque de birra, como você já conversou, já explicou, já orientou, já nomeou, a criança não vai ter esse acesso. Ou se ela tiver, vai ser bem leve, bem leve. E muito importante também, o que você pode fazer é incentivar o seu filho a pedir ajuda. No caso, o exemplo do brinquedo, ela não está conseguindo encaixar a pecinha. Mamãe, por favor, você pode me ajudar a encaixar essa pecinha? Quando você incentiva a criança a pedir ajuda, isso a gente faz muito lá na escola, quando a criança tem dificuldade, por exemplo, de apontar o lápis, que é uma coisa simples, mas que nem todas as crianças possuem essa destreza. A gente sempre fala: olha, se você não conseguir, pede ajuda que a tia vai te ajudar, a professora vai estar sempre perto de você. E a mesma coisa eu indico para vocês enquanto pais: incentive seu filho a pedir ajuda. A partir do momento que ele entendeu que se ele tiver com alguma dificuldade, ele pode contar com a sua ajuda, consequentemente esses ataques de raiva vão se diminuir. Bom, pessoal, todas essas informações que foram passadas até agora, elas devem estar linkadas, tá? Se ainda assim, todo o seu esforço, você observa que seu filho não mudou o comportamento, ou não diminuiu esse comportamento de birra, se você precisa restringir as suas atividades e da sua família, se você precisa mudar a sua rotina em decorrência da birra do seu filho, então nesse momento eu indico você procurar uma ajuda profissional, que pode ser um psicólogo ou um pedagogo.